Eu vou agora apresentar dois livros que pertenceram ao Carlos Castelo Branco, talvez o maior colunista político da história do Brasil. Ele mantinha uma coluna no Jornal do Brasil e a manteve durante muitos anos. Carlos Castelo Branco, ele foi assessor de imprensa do presidente Jânio Quadros, né? Era uma pessoa muito conhecedora da política e a coluna dele era uma coluna respeitadíssima. Eu lembro na minha juventude, etc., estudante na PUC do Rio, era a coluna de leitura obrigatória para quem quisesse entender o que estava acontecendo no Brasil, né? Não pela superficialidade das manchetes dos jornais, mas pela análise de um grande analista político. Então, esses dois livros, um deles é esse livro do Visconde de Tournai, A Retirada da Laguna. Esse livro, A Retirada da Laguna, que o Tournai escreveu em francês, né? O Tournai era filho do Barão de Tournai, o pai dele também era um pintor, e o Tournai era um militar, né? Participou da Guerra do Paraguai. A Retirada da Laguna é um episódio importante da Guerra do Paraguai, mas ficou mais importante por causa desse livro do Alfredo Descragnoli Tournai, Visconde de Tournai. Então, um livro de 1871, publicado em 1871 em francês, né? E o que eu achei interessante, que me fez me esforçar para comprar esse livro, é que ele pertenceu a Carlos Castelo Branco, que é esse jornalista político de que eu falei, né? Que tem o ex-libris dele, né? Eu coloquei esse meu ex-libris aqui embaixo, Carlos Castelo Branco, né? E tem um outro livro do José Lins do Rego. José Lins do Rego, as dedicatórias dele são mais difíceis de decifrar do que os hieróglifos, né? Não sei se Champollion decifraria as dedicatórias do José Lins do Rego, o grande escritor regionalista do Brasil, nos anos 30, 40, né? Então, esse livro Banguê, de 1934, isso aqui é uma primeira edição. Olha o jeito da dedicatória dele. A pessoa que vendeu o livro nem ousou decifrar o que está escrito aqui, mas eu acho que eu consegui, né? Então, aqui está escrito Carlos Castelo Branco, Castelo com 2 L's, com um abraço do José Lins do Rego, 1934. E por que é que eu descobri isso também? Por causa do ex-libris que está aqui, ó, que é um ex-libris igual ao ex-libris do livro lá do Tournai. É um castelo branco, né, o ex-libris. Obviamente, em 1934, o Carlos Castelo Branco, o Castelinho, né, o rei da crônica política do Brasil, ele era um mero adolescentezinho, né? Então, possivelmente, não sei se é credível que essa assinatura seja para ele. Será que foi para alguma outra pessoa da família? Eu não sei, tá? Essas coisas que talvez um dia alguém se habilite a um programa cultural aí da gente fazer certos estudos aqui nessas dedicatórias. Mas você vê que nesse primeiro ex-libris, de 1934, ainda não aparece o nome Carlos Castelo Branco, mas é o mesmo ex-libris, né? Talvez fosse o ex-libris da família Castelo Branco, não sei, né? Ou pode até ter sido mesmo, uma dedicatória para o Castelinho, criancinha não, adolescentezinho e tal, já interessado na literatura, é possível. Então, mas eu acho muito interessante. Então, 2 livros que pertenceram à biblioteca do maior cronista político brasileiro, Carlos Castelo Branco.
escrevia a coluna do Castelo no Jornal do Brasil.